Um dos assuntos mais movimentados da semana é a escala de trabalho. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque há um estudo que mostra que 600 mil empregos podem ser eliminados com o fim da escala 6x1, tema que está em pauta e ganhou até celeridade nesta semana no Congresso Nacional. Para conversar conosco sobre esse assunto, eu convidei aqui para a Rádio Bandeirantes, a doutora Cláudia Securato, que é da Securato Advogadas, e vai trazer para a gente algumas considerações, ela que é uma especialista nas questões trabalhistas. Tudo bem, doutora Cláudia? É um prazer revê-la e tê-la mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. É um prazer estar aqui falando para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vamos iniciar esse debate explicando o que diz a legislação brasileira hoje para quem está contratado pelo regime CLT, antes da gente falar das mudanças que estão previstas. A jornada de trabalho, ela está estabelecida na Constituição Federal, no artigo 7º, que diz que a jornada de trabalho são de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Podem ser realizadas horas extras, no máximo de 2 horas por dia, e as pessoas podem trabalhar então, 10 horas por dia. A gente tem duas PECs que foram levadas à CCJ, que é a Comissão de Justiça, pelo Hugo Mota, essa semana. Uma delas é a 8 de 2025, da Erika Hilton, né, a nossa deputada do PSOL, que quer diminuir essa jornada de 44 horas para 36 horas. Ela quer estabelecer um modelo que tem sido utilizado nos países desenvolvidos, que é a jornada de trabalho de 4 dias por semana e 3 dias de descanso. O Mota apensou essa proposta da Erika Hilton, outra proposta de 221 de 2019, de relatoria do Reginaldo, deputado do PT, que fala também da redução da jornada de 44 horas semanais para 36 horas semanais, mas em 10 anos. Então, isso seria feito gradativamente, num espaço maior de tempo para as empresas se adequarem. Entrando em vigor alguma mudança, isso atingiria aqueles trabalhadores que já estão contratados pelo regime CLT ou só valeria para aqueles que forem contratados a partir da mudança? Pedro, se tiver essa alteração constitucional, muda a realidade de todos os empregados brasileiros. Então, acaba realmente a jornada 6x1. Então, se a pessoa trabalhar mais que 36 horas semanais, as horas extras dela ficariam como pagamento de jornada de horas extras. Então, muda para o empregado, mas muda principalmente para as empresas que precisam de mão de obra intensiva, né? Então, a gente tem alguns setores como saúde, transporte, varejo, que tem uma jornada de 24 horas, 24 horas, 7 dias por semana. Então, muda bastante as escalas e a vida dessas empresas. E como nós trouxemos aqui esse número, né, do Centro de Liderança Público, CLP, sobre o impacto na redução de jornada de trabalho, setor de serviços será o mais afetado, né, doutora Cláudia? Tem bastante setor que vai ser afetado aí por essa redução dessa jornada 6x1. Tem um estudo da GV também que fala que o fim da jornada 6x1 traz uma queda para o PIB de 7,4%. Então, tem inúmeros estudos dizendo aí que isso pode ser prejudicial para a economia do Brasil. Doutora Cláudia, vindo uma medida como essa, que é uma medida, convenhamos aqui, bem populista, né, agrada a um grande número de brasileiros que, se aprovada essa mudança, vão a menos pelo mesmo valor que eles estão recebendo hoje, sem mudança de salário, no descanso semanal remunerado. Nós vamos ter, claro que um impacto disso para a nossa economia. E a partir daí, a senhora acredita que haverá algum tipo de compensação para as empresas para que elas possam suportar essa mudança que está em trânsito? Pedro, a gente tem perspectivas complicadas, né? Realmente, esse é um projeto de lei eleitoreiro, a gente está no ano eleitoral, é um projeto que, né, quando a gente vê nas perspectivas aí de um projeto ir para a CCJ, passar na Câmara dos Deputados, passar no Senado e ser sanção presidencial, isso leva tempo. Para você ter uma ideia, um dos projetos que está sendo discutido está lá desde 2019, por que ele voltou agora, né? Volta com tudo. Então,
a gente está num ano muito complexo. Não tem nenhum tipo de contrapartida para as empresas, mas as empresas se movimentam, né? Porque as empresas provavelmente vão repassar esse valor para o consumidor final. Quando a gente vê grandes crises aí no mercado de trabalho, as empresas investem em automação, então isso a gente viu muito na época de greve de bancário. Não sei se você lembra, assim, ultimamente tem tido muita pouca greve de bancários, por exemplo, mas toda a greve de bancários, os bancos pegavam milhões, investiam em automação e tiravam empregados ali da sua força de trabalho. Então, como isso vai ser ajustado, a gente vai ter que ver aí. E isso vai ser algo que a gente vai ver aí depois que isso passar, que isso estiver em vigor. Perfeito. Doutora Cláudia, para quem está hoje sob o regime CLT, essa mudança, como a senhora disse, tem um impacto imediato, mas a pergunta ela precisa ser feita para não deixar dúvida, né? O trabalhador corre algum risco de ter impacto no salário por conta da mudança de jornada ou há ali uma separação clara desses assuntos e ele, ao trabalhar menos, não corre o risco de ganhar menos do que ganha hoje, por exemplo, numa jornada maior? Pedro, esse ponto também não está nas propostas. As duas PECs que estão lá sendo discutidas não tem a questão da redução ou não do valor do salário. Eu entendo que o valor do salário vai ser tido como um salário por hora. Então, se você trabalhou 44 horas, você ganha X por mês. Se você trabalhou 36 horas, o seu salário vai ser proporcional às suas horas trabalhadas. Então, fica extremamente complexo, né, que o empregador pague por isso. E eu acho que assim, uma grande questão que a gente tem no Brasil é a questão que tem sido amplamente discutida, é a questão da produtividade. Se as pessoas trabalhassem 36 horas com uma produtividade igual do que as 44 horas, seria legítimo, seria justo. Se a gente tiver um aumento de produtividade, tanto que tem várias empresas que estão fazendo esse teste da jornada 4x3, mas investindo e organizando a questão da produtividade. Eu não acho que isso vale para todos os setores do Brasil. Doutora Cláudia Securato, do Securato Advogadas, esteve conosco mais uma vez na Rádio Bandeirantes para explicar os desdobramentos dessa questão da jornada 6x1, que está sendo tão falada e que está em pauta no Congresso Nacional e nós estamos acompanhando. Muito obrigado pela participação mais uma vez, doutora Cláudia. Sempre uma honra ouvi-la. Até uma próxima oportunidade.